Oi, tudo bom? Venho aqui a trazer uma meditação que está na Palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Se voltarmos um pouquinho no texto, vamos observar que Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peces e havia alimentado uma grande multidão. Logo, em seguida, observamos que Jesus insiste a seus discípulos a entrar no barco e que fossem ao outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois que ele despediu a multidão, subiu ao monte a orar. Anoiteceu e Jesus estava ali sozinho. A essa altura, o barco onde estavam os discípulos já estava a uma grande distância da terra. O mar começou a levantar-se, começou a agitar-se, o vento começou a soprar fortemente. Os discípulos estavam ali lutando com muita dificuldade contra o mar agitado e aquele forte vento que estava contra eles. É nesse exato momento que Jesus entra em cena. Ele decide encontrar-se com seus discípulos caminhando sobre o mar. Aqueles discípulos precisavam experimentar e exercitar a sua fé para experimentarem algo que nunca haviam experimentado. No meio daquela tempestade, os discípulos tinham um enorme desafio: usar a fé para viverem algo novo em suas vidas. Jesus sempre fazia isso. Jesus ensinava e em seguida colocava seus discípulos a colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. O mesmo acontece com a gente. Da mesma forma, diante das dificuldades da vida, diante das lutas que você e eu sempre estamos enfrentando, Jesus nos convida a usar a nossa fé. Para quê? Para experimentar tudo aquilo que Ele tem para com cada um de nós. Neste episódio, neste texto, podemos identificar pelo menos três obstáculos que estavam impedindo os discípulos de Jesus a crerem no meio daquela tempestade. O primeiro deles é o medo. Quando Jesus começou a caminhar sobre as águas em direção a seus discípulos, eles pensaram que Jesus era um fantasma e começaram a gritar de medo. O medo faz a gente paralisar. O medo faz a gente ver aquilo que não é como se fosse. Eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. Nestes dias nós estamos vivendo dias de medo. Medo de ficar doente, medo de ficar desempregado e muitas outras classes de medos que continuamente nos estão oprimindo as nossas vidas. Agora quero perguntar-te, quais são os medos do seu coração? Que tipo de medo está paralisando sua vida? A despeito de seu medo, use sua fé. Use a fé para vencer os obstáculos e alcançar tudo aquilo que Jesus tem para você. Repreenda os medos de sua vida e renove a sua confiança na presença e no poder do Senhor Jesus. Repreender não é somente dizer te repreendo, não. Repreender significa muito mais que isso. Repreender significa voltar a confiar fielmente nas promessas do Senhor Jesus Cristo e em seu poder. Segundo obstáculo, o segundo é a distração. Nós observamos a Pedro que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a tu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro vai em direção a Jesus andando sobre as águas, mas começou a se distrair, olhando à sua volta e sentindo a força do vento, e começou a afundar.
Quantas vezes andamos tão distraídos nesta vida e quando nos damos conta já estamos afundando-nos em esses mares revoltosos desta vida. Talvez você hoje está completamente afundado em algum mar revoltoso desta vida, provavelmente por o estilo de vida que estava levando. Mas, no entanto, vença essa distração. Vença essa distração para que você possa viver algo novo e experimentar o que nunca viveu em sua vida. Fixe seus olhos em Cristo Jesus. Fite seus olhos em Cristo Jesus. Pedro clamou a Jesus. Pedro pediu socorro ao Senhor Jesus. E aí vem o terceiro obstáculo, a dúvida. Jesus não deixou Pedro afundar, mas o chamou de homem de pequena fé. Ou seja, homem que duvidou. A dúvida nos leva à falta de fé. A falta de fé nos leva para o fundo do poço, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Provavelmente, talvez, hoje você está ou diz estar, estou sem fé. Minha fé é muito pequena. Estou com muitas dúvidas hoje. Mas Jesus te convida, Jesus te está convidando a usar sua fé para arriscar diante do novo que Ele tem para você. Ele quer que você experimente o que Ele tem para você. Pedro experimentou. Interessante que ele desceu do barco, ele caminhou sobre as águas, enquanto ele tinha uma direção, fitos os olhos em Cristo Jesus. Mas quando ele começou a distrair-se, ele começou a duvidar, e a dúvida fez o que ele afundasse. Mas hoje Jesus te convida a que você use sua fé, que possa experimentar o que Ele tem para você. Como está a situação do barco de sua vida? Quais são as ondas turbulentas nesta vida e os ventos impetuosos que têm tentado afundar seu barco, a sua vida? Você é alguém que chegou aqui, que está aqui com muito medo. Você está completamente distraído com as coisas deste mundo. Está cheio de dúvidas. Hoje Jesus está chamando. Hoje Jesus o chama e o convida a crer. Venha, disse Jesus. Venha, experimente. Venha. Aplique sua fé. Jesus o chama e o convida a crer pela fé que Ele tem algo novo para você. Use sua fé em Cristo Jesus. Use sua fé para arriscar diante do novo e nunca mais a sua vida vai ser o mesmo. Que Deus abençoe e que você possa realmente tirar seus medos, tirar as distrações desta vida e tirar para baixo também a dúvida. E crer no Senhor Jesus Cristo e caminhar e experimentar o que Jesus tem para a sua vida neste tempo que Jesus tem para você. Que Deus abençoe, que Deus enche de sua graça e de sua bênção sobre cada um de vocês que me está escutando. Deus te abençoe.